Olá, eu sou a Janine, J9 para todos os meus alunos, e hoje eu vou comentar algumas dicas para aprender a falar bem inglês. Os meus alunos, de um modo geral, eles falam: poxa, teacher, eu sei ler, eu consigo escrever, mas toda vez que eu vou falar me dá branco. Ou toda vez que eu tenho que ouvir um áudio ou ouvir um nativo falando, eu tenho muita dificuldade de ouvir, tenho muita dificuldade de entender. Então, eu comecei a observar a prática desses alunos e percebi que o que acontece é mais ou menos o seguinte: nós fomos acostumados, de um modo geral, na escola, a estudar com o livro, a prestar atenção somente ao que o professor fala e estudar pelo livro e escrever no caderno e entender o assunto e pronto, o ciclo se fecha aí. Para falar o idioma, a coisa não pode ser exatamente assim, porque falar o idioma não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Então, não adianta somente ouvir o professor, estudar pelo livro, fazer anotações no caderno e, bom, você está falando inglês. Não é assim, não vai dar certo. É preciso, para falar bem o idioma e para entender bem o idioma, é preciso trazer isso para a sua rotina. Como falar o idioma não é uma coisa simplesmente teórica, não é só teoria, é prático, você precisa trazer isso para a sua realidade. É mais ou menos como dirigir um carro, entende? Se você me explica como dirigir o carro, olha, o volante funciona assim, o câmbio, o acelerador, o freio, tudo bem, eu vou entender. Não significa que eu vou sair daqui imediatamente após a explicação e vou dirigir bem. Percebe? Porque só se aprende a dirigir dirigindo. É lógico que entender a teoria é importante, mas é a prática que vai fazer toda a diferença. Falar uma língua é a mesma coisa, você só vai aprender a falar falando, você só vai aprender a entender ouvindo. Então, são duas dicas básicas que eu tenho para te dar hoje, mas que a gente pode desdobrar essas dicas em alguns detalhezinhos que podem ajudar bastante. Então, vamos lá. A primeira, claro, incluir o idioma na sua rotina. Como é que você pode incluir o idioma na sua rotina? Ouve música, ver filmes, séries. Então, como você pode ouvir música de uma forma que te ajude? Faz uma coletânea de 100, 150 músicas que você mais gosta. Uma vez por semana, você vai pegar a letra de uma música na internet e vai ler várias vezes, até se sentir mais ou menos familiarizado com o som da língua. Você não precisa entender tudo o que está sendo dito na música, ok? Esse exercício é para começar a se familiarizar com o som da língua, para praticar a pronúncia. Então, se você faz isso toda semana, somente uma letra de música, ao longo de um ano você terá aprendido pelo menos 52 músicas. Então, só nisso você vai ganhar um monte de vocabulário, você vai aprender a falar um monte de palavras novas e vai ficar bem mais familiarizado com o idioma. Essa coletânea você deve ouvir todos os dias, na hora que você está tomando banho, na hora que você está preparando sua comida, enquanto você está indo para o trabalho ou para a escola. Ouve essa coletânea ao longo de um ano e toda semana pega a letra de uma música. Você vai ver que as primeiras 50 músicas você realmente vai precisar ir na internet e procurar a letra. Depois de um tempo, você vai começar a perceber que você ouve a música e você entende o que o cantor está falando, você não vai mais precisar pegar a letra da música. Mas não se cobre tanto, isso vai acontecer mais ou menos depois de um ano e meio, ok? Daí vai ficando mais confortável aos poucos, varia de pessoa para pessoa. Vamos lá, filmes. Novamente, faz uma coletânea, vê os 100 filmes que você mais gosta e começa a assistir esses filmes de novo. Agora, com legenda em inglês.
põe fone de ouvido, presta atenção no áudio, presta atenção na legenda. Cenas que tem diálogos interessantes, que não tem muita gente falando, são só 2 pessoas falando. O diálogo é interessante. Volta ao diálogo, lê a legenda em voz alta, depois tira a legenda. Tenta somente ouvir e repetir, vai pausando, ouve e repete, ouve e repete. É uma prática boa também. Precisa fazer isso com todo o filme, todos os filmes, o filme todo? Não, lógico que não, senão vira tortura. Pega uma cena, de vez em quando, uma cena que você curte mais, que você achou mais interessante, que tem um diálogo interessante. Pratica sozinho, pratica com um amigo, ok? Válido também. Séries, procura acompanhar uma série. Normalmente um capítulo de uma série tem 20, 30 minutos. Então, mesmo que você tenha uma rotina muito agitada, tem como tirar 20 ou 30 minutos para assistir um capítulo de uma série. E o que é interessante na série? Você vai vendo sempre os mesmos atores. Então você aos poucos vai ficando familiarizada com o ritmo da fala daqueles atores, daqueles personagens. E aos poucos vai ficando mais fácil, entende? Então acompanha uma série, escolhe uma série que você gosta e acompanha, assiste pelo menos 3 vezes na semana. Vídeos no YouTube de coisas que te interessam. Pega vídeos sobre um esporte que você goste, ou entrevista de seus atores favoritos ou dos cantores favoritos. Making of de algum filme que você gosta, sobre os efeitos especiais do filme. Culinária, pega uma receita de algo que você gosta em inglês, uma receita que você já conheça, algo mais ou menos familiar. Então a receita em si não vai ser novidade, mas você vai aprender aquela receita em inglês, entende? Começa a ver filmes, começa a ver vídeos em inglês de assuntos que você já domina ou que você já tem alguma familiaridade. Então você não vai aprender algo completamente novo neste vídeo em inglês, mas você vai aprender em inglês algo que você já sabe em português. Então você já tem um vocabulário em português, agora você quer ver como esse vocabulário funciona em inglês. Então vai aprender sobre arquitetura, sobre um esporte que você gosta, sobre uma técnica científica, enfim, são infinitas as possibilidades. Vê algo que te interessa e procura trazer para a sua rotina. Sites, a mesma coisa. Começa a ler sites de assuntos que te interessam. Aos poucos você vai adquirindo um novo vocabulário. Esse vocabulário, você pode ir tomando notas, fazer um caderninho tomando notas. Depois você pode ir no Google Translator e ver como se pronuncia essa palavra especificamente. Daí quando você ouvir essa palavra num vídeo do YouTube, ou no Netflix, ou mesmo numa série ou num filme, você vai reconhecer porque você já ouviu. Procura criar frases que façam sentido para você usando esse vocabulário novo, ok? Ajuda muito também. Forma um grupo. Então, tenta lembrar que falar uma língua é algo prático, não é teoria. Então não adianta entender. Entender é só o começo. Se você está aprendendo, por exemplo, passado, entendeu como é que funciona a estrutura do passado? Assim que você entende, muitos alunos tendem a passar para diante. Não passa para diante. Entendeu? Pronto, é o começo. Daí agora você vai praticar. Então pratica frases no passado, diálogos no passado. Então primeiro, como é que faz afirmação no passado? Interrogativa no passado, interrogativa negativa no passado, negativa no passado, diálogos no passado, ok? Então, para praticar, forma grupos. Pode ser um grupo via Skype ou via whatever. Pode ser presencial ou via Skype ou Facebook, não sei. Mas algo que te permita ver a pessoa e ouvir a pessoa, ok? Então faz uma prática, 2 vezes na semana é um bom tempo. Falar requer prática, entender é só o começo. Então uma vez que você entende um tópico gramatical, não passa para diante. Entende o tópico gramatical, passa para a prática. E daí pratica, pratica, pratica. Se você tiver em você um arquivo de áudio
entende? Tiver na sua memória um arquivo de áudio, dificilmente vai dar branco, porque você tem a memória do som da palavra, você tem a memória do som da frase. O que pode fazer você ter um branco na hora que você vai falar é porque você busca a palavra e você só tem a memória de algo que um dia você escreveu, de algo que um dia você leu num livro. E daí fica muito difícil falar confortavelmente quando você não tem a memória do som das frases ou da palavra. Então, procura ter isso em mente, faz um arquivo de áudio, pratica bastante, monta um grupo, não precisa ser um grupo grande, um grupo de 3 ou 4 pessoas é o ideal. Pratica constantemente, ouve música, vê vídeos, acompanha uma série e, enfim, o que é mais importante, traga isso para uma realidade que é prazerosa. Então procure aprender sobre coisas que você gosta e não ficar somente preso à compreensão da estrutura da língua. Isso torna um aprendizado chato, maçante e em algum momento vai te desestimular. Então tenta associar a língua a coisas que você goste e que faça sentido para você então aprender inglês, ok? Eu sou a Janine, J9 para todos os meus alunos. Eu vou dar seguimento a este vídeo com uma série de aulas. Eu vou começar do básico, bem básico mesmo, e pretendo ir até o avançado. Eu espero reencontrar você e trocar muitas ideias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você compartilhe com todas as pessoas que de alguma forma podem se beneficiar deste conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye bye!